Salve galera, você que vai fazer curso preparatório ou vai fazer o vestibular para a Unicentro 2019. Eu, professor Roberto do Fera Educacional, tenho algumas dicas para você. Primeira dica, queridos, certamente você vai encontrar este tema aqui na sua prova. Historiografia. O que é historiografia? Ah, historiografia, Roberto, é história de geografia? Não. É como se escreve a história. E deixa eu falar para você, 2 ou 3 questões, as primeiras que você vai encontrar no vestibular da Unicentro, é justamente sobre esse tema que eu vou dar um rápido macete para você. Primeira coisa, geralmente nós temos 3, atenção, olha para mim, 3 correntes históricas. O positivismo, o materialismo e a história nova ou novo historie. Muito bem, vamos lá rapidamente falar alguns temas importantes sobre esses conteúdos. A historiografia positivista, ou seja, como se escreve a história dentro do positivismo. É a história dos heróis, a história que está por detrás da história. Ou seja, é uma narrativa. É uma história que busca documentos e através dos documentos se escreve a história. É extremamente particular, ou seja, sempre tem um herói. Então, o que é a história positivista, professor Roberto? É a história dos heróis, é uma história documentada e é uma história iconográfica. Mas o que seria a iconografia? Precisa de ícone. Exemplo, praças, monumentos, tudo aquilo que lembre o nome do herói. Eu sei que você já lembrou vários aí. Por exemplo, em qual cidade não tem rua 15 de novembro? 15 de novembro, opa, Proclamação da República, história positivista. Em que cidade não possui as praças com nomes daqueles que fizeram a República no Brasil? Isto é história positivista, história dos heróis. Só que, meu caro, daí você pensa assim, mas para aí, Roberto, só vai ter uma história dos heróis? Não. Vem a história do povo, o materialismo histórico. Materialismo histórico foi uma corrente criada por Karl Marx e Friedrich Engels que falam da luta dos que têm contra os que não têm. Segundo ele, esse materialismo histórico, ele parte da dialética. Qual é a dialética? A teoria da comparação. Como que você conhece um homem bonito olhando para o feio? Como que você conhece uma pessoa gorda olhando para o magro? Como que você conhece o rico olhando para o pobre? Teoria da comparação. Dialética. Muito bem. E a dialética vem nos ajudar dentro da história. Segundo o materialismo histórico, a história só existe por quê? Porque é a luta dos que têm contra os que não têm. Olha para mim, os que têm contra os que não têm. Os que têm dinheiro contra os que não têm dinheiro. Os que têm poder contra os que não têm poder. Os que têm arma contra os que não têm armas. Mas Roberto, isso funciona? Sim, vou te explicar. Pré-história. Existiu uma briga dos que têm contra os que não têm? Sim. Os que têm comida contra os que não têm comida. Os que têm caverna contra os que não tinham caverna. Os que tinham esposa contra os que não tinham esposa. Ou seja, sempre os que têm contra os que não têm. Mas, muito bem, quais são as bases do materialismo histórico? Primeira coisa do materialismo histórico, não precisa documento. Positivista, história documental. Materialismo histórico não precisa documento, baseado nas narrativas, nas lutas dos que têm contra os que não têm, nas lutas das classes operárias, nas lutas por direitos, nas lutas dos sindicatos, ou seja, base do material, o capitalismo. Muito bem, então nós ficamos sobre uma égide de ou é positivista ou é materialista, ou história dos heróis ou história dos anônimos. Ou a história dos ricos, ou a história dos que têm contra os que não têm? Não. Vem uma terceira fonte historiográfica para nos ajudar. É a nova história. A nova história foi criada por Marc Bloch e Lucien Febvre, que criaram a escola dos análises. Análises vem de analisar. E o que eles analisavam? A verdade histórica. Muito bem, mas existe uma verdade histórica? Não. A história não tem uma verdade absoluta, mas nós podemos chegar o mais próximo possível da verdade. Nova história buscava chegar o mais próximo possível de uma verdade. Qual a característica dela? Rapidinho,
o uso de ciências auxiliares. Justamente, a nova história, ela buscava o quê? Reunir ciências auxiliares para chegar o mais próximo possível da verdade. Por exemplo, usava a geografia, justamente, através da análise de solos, através da situação geográfica de país ou de povos, determinados povos. Vou dar um exemplo para ficar claro para você. Vamos encontrar uma alçada. Essa alçada está lá, embaixo da terra. Muito bem, se nós usarmos a história positivista, nós podemos falar que foi de um grande herói que tombou em uma guerra. Nós podemos falar que foi um dos conquistadores dos campos de Guarapuava que acabou tombado pelos índios. Ok? Pode ser assim. Mas se nós recorrermos ao materialismo, nós podemos falar que foi um trabalhador que estava trabalhando em uma construção e acabou caindo, e para não gastar, o capitalismo pegou, enterrou ele ali, escondeu ele ali. Os que têm contra os que não têm. Usando a nova história, nós vamos buscar qual fontes? A tentativa de uma verdade e o uso de ciências auxiliares. Por exemplo, vamos pegar o professor de biologia. Os biólogos vão lá e vão falar assim, ó, esta ossada parece ter 5 anos, 10 anos, 15 anos, era masculino, feminino. Usamos uma ciência auxiliar. Vamos usar a geografia para ver a análise do solo. Vamos usar a química. Vamos colocar ali o carbono 14 para ver qual a idade aparente desta ossada. Então, isso é o uso de ciências auxiliares. O que a nova história fez, a Nouveau Historie fez? Ela usou elementos do positivismo, do materialismo, para chegar o mais próximo possível da verdade. Então fica essa dica aí para você, meu querido, que vai fazer o vestibular da Unicentro, para que preste atenção nisso, a historiografia e as suas correntes historiográficas. Logo, logo, nós vamos nos encontrar com mais macetão do vestibular da Unicentro. Um abraço e até lá!